Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião desta tarde, que se consubstancia na audição do Dr. Hélder Manuel Sebastião Rosalino, no âmbito da digitação para o cargo de administrador do Banco de Portugal, que se nos junta por videoconferência e a quem quero endereçar os meus cumprimentos. Cumpre-me recordar, antes do mais, que esta audição opera nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do artigo 27º da Lei 598, a Lei Orgânica do Banco de Portugal, que refere precisamente que os demais membros do Conselho de Administração, à semelhança do Sr. Governador, são designados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das Finanças, após parecer fundamentado da Comissão competente da Assembleia da República, o que vale o mesmo dizer após parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, o que a lei solicita, ou melhor dito, impõe à Assembleia da República é que proceda à audição das personalidades indigitadas e faça aprovar um parecer fundamentado, remetendo ao Governo para apreciação antes da designação por resolução do Conselho de Ministros. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá. Os grupos parlamentares estão atribuídos 5 minutos, competindo, melhor dito, à personalidade indigitada indiciariamente o mesmo tempo. Portanto, agradecia que, na medida do possível, se pudesse conter também nos 5 minutos que cada grupo parlamentar dispõe para formular as questões. Se eventualmente algum senhor deputado único representante do respectivo partido que estiver, entretanto, serão 2 minutos, não 5, 2. Uma segunda ronda que, diferentemente da primeira, as perguntas são colocadas sequencialmente pelos diversos grupos parlamentares. Teria o Dr. Hélder Rosalino a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que responderá apenas a final, depois de todas as questões colocadas, dispondo do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos pelas perguntas, e regimentalmente existe sempre a possibilidade de, individualmente, por inscrição, cada senhor ou senhor deputado dispor de 2 minutos a final para colocar também as questões, sendo que as respostas também deverão corresponder ao tempo que some o tempo gasto na formulação das questões. Assim sendo, sem mais delongas, como compete ao Dr. Hélder Rosalino uma intervenção inicial de 10 minutos, ou até 10 minutos, pelo que, de imediato, e reiterando os meus cumprimentos, lhe dou a palavra. Sr. Doutor, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e gostava de agradecer a disponibilidade que manifestaram para fazer esta audição no dia de hoje. Eu gostaria também de deixar um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Filipe Neto Brandão, pela compreensão que teve na marcação desta sessão, considerando a situação pessoal a que estive sujeito nas últimas semanas. Enfim, aproveitando esta intervenção inicial, gostava de começar por dizer que, sendo quadro do Banco de Portugal desde 1994, nos últimos anos tive a honra e o privilégio de integrar o seu Conselho de Administração, o que fiz com a máxima dedicação e disponibilidade. Foram anos muito exigentes, em que o banco foi confrontado com vários desafios, alguns de natureza totalmente imprevisível, e que colocaram à prova a capacidade dos seus órgãos de decisão e dos seus trabalhadores. Durante esse período assumi diversas responsabilidades em números distintos e acompanhei ao nível do Conselho de Administração várias áreas da atividade do banco, designadamente as áreas dos mercados e da gestão de reservas, da emissão e tesouraria, dos sistemas de pagamento, dos sistemas e tecnologias de informação, dos recursos humanos, dos serviços gerais de apoio, da contabilidade, do fundo de pensões, também das áreas da comunicação, do planeamento estratégico e da conformidade. Exerci estas funções com empenho e compromisso, tendo sempre em mente o propósito e a razão de ser do Banco de Portugal, que é o de contribuir para o bem-estar geral dos cidadãos, para a salvaguarda do interesse público e para o desenvolvimento da economia e do sistema financeiro nacional. Procurarei, nesta minha intervenção inicial, fazer um necessariamente breve balanço do meu primeiro mandato como membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, focando sobretudo nas minhas áreas de responsabilidade mais direta. Procurarei também, de forma sumária, enunciar alguns dos principais desafios que considero que os bancos centrais terão que enfrentar nos próximos anos, pensando naturalmente nos desafios que se colocarão ao próprio Banco de Portugal.
Entrando no breve balanço do meu primeiro mandato, eu gostaria de começar por dizer que a atividade do Banco de Portugal nos últimos anos se desenvolveu num contexto extremamente exigente, como é do conhecimento dos senhores deputados, que acompanharam com muita proximidade, enfim, a atividade do banco e aquilo que marcou as suas áreas de missão. Foram desafios complexos aos quais foi necessário dar resposta. Eu gostava de destacar algum desses desafios. O primeiro dos quais resultou da revisão do modelo de regulação e supervisão do sistema financeiro, designadamente resultante da criação da União Bancária e da introdução do Mecanismo Único de Supervisão e do Mecanismo Único de Resolução, que alterou todo o enquadramento de fundo do exercício das funções ligadas às áreas da supervisão e da estabilidade financeira. Um outro desafio, e este também muito importante, resultou da adoção de medidas não convencionais de política monetária pelo Eurosistema ao longo das crises financeiras que vivemos, infelizmente, nos últimos anos. Medidas essas que foram fundamentais para salvar o projeto do euro e para garantir o financiamento da economia dos Estados. Destaco também os desafios resultantes dos impactos da transformação tecnológica na atividade de intermediação financeira e sobretudo, também nos sistemas de pagamentos. Destaco ainda ao nível interno, ao nível da organização do Banco de Portugal, os desafios resultantes da concretização da estratégia que foi definida pelo Banco de Portugal para os últimos 4 anos, o Plano Estratégico 2017-2020, relacionada com a necessidade de aperfeiçoamento do seu modelo de governo, da sua organização e dos seus processos, de promoção da eficiência na gestão de recursos humanos e financeiros e também de maior abertura à sociedade. Centrando-me nas áreas que acompanhei mais diretamente e sem ser exaustivo, gostaria de relevar o seguinte. O Banco de Portugal teve uma participação muito influente e pontualmente mesmo decisiva na definição e implementação de novas medidas de política monetária, que foram essenciais para preservar condições favoráveis de financiamento às famílias, às empresas e ao setor público. Recordo que, para responder aos efeitos, designadamente desta última crise, da crise pandémica, o Conselho do BCE lançou um vasto pacote de medidas de política monetária com o objetivo de assegurar que as instituições de crédito disponham de condições e incentivos para financiarem as empresas e as famílias em condições mais vantajosas. A primeira linha de atuação da política monetária do Eurosistema assentou na disponibilização de liquidez em larga escala ao sistema financeiro em condições extremamente favoráveis, nunca antes verificadas. A segunda linha de atuação da política monetária passou pela compra de grandes volumes de dívida do setor público e do setor privado, com o objetivo de combater os riscos decorrentes da pandemia de Covid-19, para o funcionamento do mecanismo de transmissão da política monetária e para o financiamento da economia da área do euro. No final de 2020, os títulos de política monetária no balanço do Banco de Portugal ascendiam a 69 mil milhões de euros, 99% dos quais de dívida pública. E o balanço do Banco de Portugal apresentava no final de 2020 um total de 192 mil milhões de euros, o que representava um expressivo aumento da dimensão do balanço face a 2019, na ordem dos 33 mil milhões de euros. O Banco de Portugal esteve na linha da frente na discussão destas medidas no contexto da sua participação no Conselho de Governadores e das equipas técnicas que prepararam estas importantes decisões para a área do euro e para o funcionamento e para o financiamento da economia, sobretudo neste último ano. Com a mesma eficácia, o Banco de Portugal garantiu a plena aplicação ao nosso país, em Portugal, destas medidas de política monetária, mantendo o financiamento da economia, das famílias, das empresas e dos Estados em níveis extremamente favoráveis, nunca antes verificados. Tivemos as taxas de financiamento do Estado, da economia em geral, em níveis nunca antes verificados. Gostava de reforçar essa ideia. Eu acompanhei esta área com grande proximidade nos últimos 4 anos e julgo que, enfim, dentro das minhas capacidades, dei um contributo também relevante para este nível de resposta do Banco de Portugal e que foi, julgo eu, importante também para o nosso país. Na área dos pagamentos, o Banco de Portugal tem a responsabilidade de regular, fiscalizar e ser o catalisador do bom funcionamento dos meios e sistemas de pagamento. Nesta qualidade, nos últimos anos, o Banco de Portugal participou na transposição da Diretiva de Serviços de Pagamento Revista, que veio regular novos serviços de pagamentos, promovendo a inovação e a segurança na realização das operações. O banco teve ainda a preocupação de estar próximo da inovação tecnológica, estabelecendo um diálogo estruturado com o mercado e com os operadores da inovação. E desenvolveu importantes estudos sobre os novos atores de mercado, o sistema financeiro, o euro digital e também os ativos criptográficos. Neste âmbito, destaco duas iniciativas importantes que foram desenvolvidas nos últimos anos e que acompanhei diretamente. A criação do Portugal FinLab, um Innovation Hub, que é uma plataforma que resultou de uma parceria entre a Associação Portugal Fintech e as 3 autoridades de supervisão do setor financeiro nacional, para facilitar o desenvolvimento de novos projetos na área da inovação aplicada ao setor financeiro. E tivemos mais de 60 projetos que foram avaliados por este Innovation Hub.
Destaco também a revitalização da Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos e do Fórum para os Sistemas de Pagamentos, estruturas consultivas do Banco de Portugal, que foram redinamizadas e que integram todos os participantes do mercado com vista à promoção de soluções de pagamento seguras, eficientes e inovadoras. Destaco aqui a aprovação em 2020 da Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho, para o período 2020-2022, que foi inovadora em Portugal e que também é vista como inovadora no contexto europeu. Esta proximidade com os operadores de mercado, incumbentes e entrantes, é crucial e essencial para o desempenho cabal da missão de regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de pagamento, área em que Portugal compara muito bem em termos internacionais. Ao nível interno da organização do banco, e para dar resposta às novas funções que o banco assumiu ao longo destes anos e às exigências decorrentes da transformação digital que vivemos, foram melhorados os modelos de governo e de organização e também os processos internos. Destaco o reforço do quadro normativo e de observância das regras de ética e de conduta e a criação de estruturas de governo interno especializadas, como as comissões interdepartamentais de acompanhamento do orçamento, das questões da ética e do risco, áreas em que o banco fez um progresso muito significativo nos últimos anos e que eu acompanhei também com proximidade. Ao nível dos processos internos, promoveram-se critérios de eficiência e uma cultura de responsabilização pelos resultados, de que é exemplo a adoção de um processo de avaliação anual dos departamentos, com base em métricas que incluem o desempenho orçamental e o compromisso de controle da evolução dos recursos, em particular dos recursos humanos. Na dimensão da gestão de recursos humanos, apostou-se na formação e no desenvolvimento de competências dos trabalhadores. Um dos projetos mais estruturantes nesta área foi a criação da Academia do Banco de Portugal, que promove a gestão integrada da formação dos trabalhadores em função da missão, dos valores e das prioridades estratégicas do banco. Foi feito um trabalho também aqui muito transformador nestes últimos anos. Um outro ponto sobre a minha coordenação que quero destacar foi a assinatura de um novo acordo de empresa do Banco de Portugal em maio de 2018, após um intenso e frutuoso processo negocial com as estruturas sindicais iniciado em 2016. Este acordo concretizou dois objetivos centrais, acompanhado de um novo acordo coletivo de trabalho do setor bancário, subscrito pelo Banco e em vigor desde meados de 2016, e de adequar o enquadramento laboral do Banco de Portugal a novos paradigmas e políticas de gestão de recursos humanos, assentes na valorização do mérito, das qualificações e das competências profissionais, na mobilidade funcional e da criação de novas oportunidades de evolução da estrutura interna que se tem vindo a verificar nos últimos anos. Conseguiu-se assim adequar um importante referencial em matéria laboral e de gestão aos novos desafios que se colocam ao Banco de Portugal e aos seus trabalhadores, preparando-os para o futuro. Na área das tecnologias e sistemas de informação foram implementados dois programas estruturantes, um programa de transformação digital, o Banco Digital 2020, e um programa de gestão integrada de informação. Na vertente fundamental do Banco Digital 2020 foi criado o conceito do Workplace Digital com base em soluções colaborativas e de mobilidade que se revelou crucial no contexto das medidas de mitigação da propagação da pandemia. Em março de 2020 foi possível, em pouco mais de uma semana, transferir 90% dos trabalhadores do Banco de Portugal para a situação de teletrabalho e garantir a prestação ininterrupta das suas funções essenciais, garantindo que o banco cumpria toda a sua missão em contexto de teletrabalho, um cenário que nunca tinha sido antes experimentado do ponto de vista de cenários de contingência. Foram também criados um centro de cibersegurança para aumentar a proteção a ciberataques e proporcionar uma visão integrada dos incidentes de segurança no setor financeiro nacional, assumindo o Banco de Portugal aqui um papel pivô. E foi criado também um laboratório de inovação, que tem desenvolvido trabalhos experimentais em resposta a diferentes casos de negócio, utilizando as novas tecnologias que hoje estão a fazer uma transformação e uma disrupção digital das organizações. Ao longo deste período, o Banco de Portugal prosseguiu também os esforços no sentido de aumentar a transparência da sua atuação e contribuir para uma melhor compreensão dos temas económicos e financeiros e fortalecer a sua ligação à comunidade. Foi feita uma profunda reformulação no modelo de comunicação do Banco de Portugal, com a centralização de todas as responsabilidades de comunicação externa e interna num novo departamento criado em 2017. A avaliação positiva deste percurso na comunicação foi recentemente reconhecida pela atribuição ao Banco de Portugal de um prémio na categoria de iniciativas de comunicação pelo Central Banking, que é uma estrutura que reúne todos os bancos centrais à escala global e que atribuiu este prémio ao Banco de Portugal pelo caminho que fez na área da comunicação. O relacionamento com a comunidade também foi aprofundado com a publicação de uma nova política de apoio social e financeiro e novos projetos de voluntariado e responsabilidade social. Aqui o Banco de Portugal, enfim, não fazendo grande publicidade desta sua atuação, teve aqui um papel também importante no apoio a um conjunto de comunidades e a um conjunto de destinatários do nosso apoio social, sobretudo nesta fase da crise pandémica, e tivemos a satisfação de poder envolver também os colaboradores nesta política.
Bom, enfim, este é um balanço muito genérico e agora deixava só aqui muito rapidamente alguns dos desafios que considero importantes para os próximos anos. Como foram os anteriores, os próximos anos serão seguramente muito desafiantes para o Banco de Portugal num quadro de atuação que será marcado pela recuperação gradual da crise de saúde pública e do seu impacto económico, num contexto de inflação baixa e de desemprego ainda elevado, pela continuação de um ambiente de taxas de juros muito baixas, embora se perspective uma recuperação progressiva dos níveis de inflação e das curvas de rendimento, pela evolução da construção da União Económica e Monetária, do modelo de supervisão europeu e nacional, pelo aumento de riscos do sistema financeiro associados ao impacto económico da pandemia, conhecemos, num contexto de necessidade de resposta aos desafios também da inovação financeira e tecnológica e aos riscos decorrentes das alterações climáticas. Será também, digamos, um período de desafio, cujos desafios resultarão do surgimento de novos serviços e operadores financeiros e de pagamentos, num quadro de crescente inovação tecnológica, a par da crescente necessidade de regulação e supervisão do setor financeiro não bancário e que está a emergir. Será também necessário acompanhar, ter uma maior exigência e escrutínio público na atuação das instituições públicas independentes e também será necessário acompanhar o impacto global das alterações climáticas e do aumento da consciencialização pública da necessidade de instituições sustentáveis e socialmente responsáveis. Este contexto complexo definirá a atuação e as prioridades dos bancos centrais e, naturalmente, as prioridades do Banco de Portugal nos próximos anos. Para dar resposta a essas exigências, o Banco de Portugal deverá centrar a sua atuação em 5 dimensões centrais. A primeira dimensão passa por promover a robustez do sistema financeiro. Nesse sentido, será necessário apoiar o funcionamento de um sistema financeiro que seja capaz de enfrentar o período pandémico e robustecer-se face a eventuais choques futuros. O sistema financeiro tem vários desafios pela frente. No imediato tem o desafio de continuar a apoiar a recuperação da economia e, ao mesmo tempo, ultrapassar os efeitos que a crise pandémica teve na situação financeira das empresas e das famílias. A médio prazo tem de adaptar os seus modelos de negócio ao novo paradigma da economia digital e aos desafios colocados pelas alterações climáticas. Saliento que, enquanto membro do Eurosistema, o Banco de Portugal tem estado a participar ativamente na revisão da estratégia de política monetária, nomeadamente com a produção de reflexão própria e na execução das medidas não convencionais de política monetária que permanecerão em vigor por mais algum tempo e que serão fundamentais para apoiar o sistema financeiro nacional e a economia portuguesa. A segunda dimensão passa por promover a sustentabilidade do mercado bancário e aqui a atuação da supervisão prudencial deverá ter em vista a sustentabilidade desse mesmo setor bancário, deverá ser dada especial atenção ao acompanhamento dos impactos da pandemia nos balanços dos bancos e à incorporação da transformação digital e dos impactos das alterações climáticas nesses mesmos modelos de negócio. Paralelamente, será necessário garantir a proteção dos consumidores de serviços bancários, o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos, num quadro de grande disrupção que estamos a viver, e também a adequada prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, num quadro de crescente exigência regulatória disponível. Será necessário assegurar a preparação dos sistemas de pagamentos para os desafios tecnológicos emergentes e para o aparecimento de novos operadores vindos de áreas não reguladas. Um projeto central a acompanhar nos próximos anos na área dos pagamentos é o Euro Digital, em desenvolvimento ao nível do Eurosistema e que promete alterar com significado o funcionamento do sistema monetário e de pagamentos como o conhecemos atualmente. A terceira dimensão passa por contribuir para a recuperação e resiliência da economia portuguesa. Neste domínio, a atuação do Banco de Portugal será determinante, como tem sido no passado, na análise económica, na promoção do aconselhamento no desenho de políticas públicas e na expansão e melhoria da sua produção estatística, que é hoje já muito rica. A quarta e penúltima dimensão passa por aumentar a confiança e influência na sociedade. Nesta dimensão, os principais objetivos passam por reforçar a confiança do público no trabalho desenvolvido pelo Banco de Portugal, e sabemos que temos aqui, enfim, algum espaço de melhoria a conquistar. Passa também por intervir com contributos relevantes no processo de decisão nacional e internacional. O Banco deve estar próximo da sociedade, ouvir o público e criar um ambiente de confiança e compreensão para com a sua missão. Nem sempre temos que fazer isso, mas é a nossa obrigação fazer um esforço para atingir esses resultados. Paralelamente, deve intensificar o relacionamento com as instituições da República, sem prejuízo da sua independência estatutária e incrementar a sua responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental. Finalmente, ao nível da governação e da eficiência interna, é necessário continuar a adaptar o modelo de organização, de governação e organização à prossecução mais eficiente da missão do banco. Não podemos esquecer que os bancos centrais são referências e modelos para as empresas e para a sociedade em geral, e o Banco de Portugal leva muito a sério esta dimensão. Deverá, nesse sentido, ser dada prioridade à gestão e ao desenvolvimento dos colaboradores, à promoção e captura dos benefícios da inovação digital e da transformação digital,
que temos pela frente, ao desenvolvimento de gestão integrada de informação, e a informação hoje é um recurso cada vez mais relevante e nós temos que ter a capacidade de integrar toda essa informação e colocá-la ao serviço do Banco de Portugal, mas também ao serviço de quem utiliza essa informação para a realização dos seus custos de funcionamento, dos seus resultados em baixo. Estamos a acabar. Concluindo, os desafios dos próximos anos serão grandes e exigentes, mas o Banco de Portugal está capacitado para os enfrentar e preparado para, no quadro da sua missão e no respeito pela sua independência, dar um contributo importante para o reforço da estabilidade financeira, para a continuação do processo de integração da União Económica Monetária e para apoiar a recuperação e a resiliência da economia portuguesa. Não posso encerrar esta intervenção inicial sem deixar um testemunho pessoal sobre a qualidade técnica e grande dedicação dos trabalhadores do Banco de Portugal, incluindo os seus quadros dirigentes, com quem tenho tido a oportunidade de interagir ao longo da minha carreira profissional, mas em particular nos últimos anos, em que estou a passar de educação, e que me têm enriquecido com o seu saber e humanidade. Resta-me, por fim, acrescentar que estou motivado para continuar a exercer as funções na administração do Banco de Portugal, com dedicação e com sentido de missão, e contribuir para o reforço da credibilidade do Banco de Portugal como instituição de referência na nossa sociedade. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo. Muito obrigado, Dr. Helder Rosalino. Vamos então dar início à ronda de questões. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás. Dispõe de 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Helder Rosalino pela presença nesta comissão e que significa que está previsivelmente a pouco tempo de voltar a ser indigitado ou reconduzido nas funções de Administrador do Banco de Portugal, portanto é mais um motivo para o congratular. Agradeço também a sua intervenção inicial, completa e exaustiva, que nos retira já aqui algum espaço de questão, mas ainda assim queria partilhar consigo algumas reflexões e deixar também algumas questões. Mas queria, antes disso, queria deixar uma sugestão que é a seguinte. Ao consultar a página do Banco de Portugal, no separador do organograma, verifica-se que a legislação que está lá está desatualizada, ainda corresponde à redação da Lei 39 de 2015 e, portanto, a sugestão que eu lhe dava era que, podendo, promovesse essa alteração e essa atualização para a lei, para a redação dada pela Lei 73 de 2020, de 17 de novembro. Mas, partilhando agora algumas reflexões com o Sr. Administrador, queria lhe dizer o seguinte: os portugueses hoje, quando ouvem falar do Banco de Portugal, associam imediatamente à entidade reguladora e às funções de regulação do sistema bancário. E, com algum amargo de boca, porque nos últimos anos houve alguns desaires quanto ao desempenho de algumas instituições financeiras e também há algumas dúvidas quanto à capacidade do Banco de Portugal de exercer cabalmente essas competências de regulação. E lembramos-nos todos muito bem do BANIF, do BPN, do BES, do Novo Banco e de quanto isso custou caro aos portugueses todos. E a primeira questão que eu lhe queria deixar era que medidas é que esta administração tomou que possam ser consideradas como travões para que futuras ocasiões destas se venham a repetir. E, simultaneamente, num contexto de pandemia, se identifica riscos próprios associados à pandemia para o sistema bancário português. Já nos referiu também alguns dos desafios que encontra no mandato seguinte e também uma parte da sua motivação, mas eu tinha aqui apontado como questões para lhe colocar. Depois dizer também o seguinte: a quando da nomeação do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, assistiu-se aqui neste Parlamento a uma corrida de propostas e contrapropostas e projetos de lei no sentido de tentar travar que essa nomeação acontecesse. E criando um impedimento de alguns anos entre o exercício de funções governativas e o exercício depois de funções quer como Governador do Banco de Portugal, quer como administrador do mesmo. E a propósito do projeto de lei 365 do PAN, depois veio mais tarde o PSD em sede de comissão a criar ou a tentar criar um ano de intervalo entre o exercício de funções públicas, governativas e o exercício de funções de administração no Banco de Portugal, o que me leva a concluir
que, no caso do Dr. Rosalino, se esta proposta ou este projeto de lei do PSD existisse na altura em que o senhor desempenhou funções no Governo, provavelmente não poderia ter ido para o Banco de Portugal. E, portanto, também lhe queria deixar esta questão, se entende que no desempenho do seu mandato, que agora termina, ou que vai terminar, se deparou com incompatibilidades, com conflitos de interesses, com dificuldades no exercício dessas mesmas funções, em virtude de ter sido membro do Governo, exatamente na qualidade de Secretário de Estado do Governo PSD. Depois também perguntar-lhe sobre a concentração bancária, fenómenos que nós temos assistido, não só em Portugal, mas também na Europa, sobre concentração e fusão bancárias e qual é a opinião que o Sr. Administrador tem sobre este fenómeno, sobre este contexto em que elas acontecem e sobre os objetivos que muitas das vezes elas têm subjacentes, que nem sempre são os de prestação de melhor serviço aos utentes. Também lhe queria perguntar, ou pedir uma opinião ou um comentário, à tendência que se vem verificando há uns anos esta parte, sobre a questão da redução das agências e a questão da redução dos funcionários. É uma tendência que desde 2010 se vem verificando e que permanece, e queria também perceber que opinião é que tem sobre estas reduções. Deixava-lhe também uma outra questão sobre a rendabilidade da operação bancária. Nós temos assistido a algumas queixas por parte da Associação de Bancos Portugueses de que a rendabilidade da operação é diminuta, mas em simultâneo temos também depois denúncias por parte da DECO e de outras entidades representantes de consumidores de que há uma elevada taxação das operações e, portanto, um comentário, por favor, a esta situação. Tenho mais algumas questões, mas ficará para uma próxima ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Dr. Helder Rosalino para responder, pedindo que atente ao tempo que lhe está atribuído. Não interrompi na intervenção inicial, mas os 10 minutos foram convolados em 17 e agora pedi-lhe que, na medida do possível, se ativesse aos 5 minutos que estão atribuídos. Sr. Doutor, faço favor, a palavra é sua. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. Muito obrigado pelas suas questões. De facto, vou verificar imediatamente, a seguir esta audição, enfim, a questão da desatualização da lei orgânica. Eu tinha a informação, de facto, que estava atualizada. Essa questão até tinha sido suscitada recentemente e nós tínhamos, enfim, ficado convencidos que tinha sido feita essa atualização. Peço desculpa por não estar ainda. Relativamente às questões... enfim, a primeira questão que o Sr. Deputado colocou tem a ver com os problemas bancários que aconteceram nos últimos anos e se, no contexto atual, essa situação se poderia voltar a verificar, se estaríamos, enfim, na iminência ou na possibilidade de voltar a ter algumas das situações que se verificaram no passado, e o Sr. Deputado elencou algumas. Desde 2014, com a criação do Mecanismo Único de Supervisão e com a posterior criação do Mecanismo Único de Resolução e com a arquitetura de supervisão que foi criada para o espaço europeu, com a centralização da supervisão, com o acompanhamento por parte do Banco Central Europeu das grandes instituições e com a criação de equipas mistas de supervisão que foram, entretanto, criadas, com o aumento muito significativo das exigências de governo, de controle interno, de gestão de risco, com o aumento muito significativo dos níveis de acompanhamento das instituições, ao nível das inspeções on-site e off-site, com, enfim, todo este quadro que foi, no fundo, sendo criado nos últimos anos, com o reforço das exigências de solvabilidade de capital, enfim, de todas essas dimensões prudenciais, também com a capacitação que foi feita ao nível do Eurosistema, do Banco Central Europeu, mas também dos bancos centrais nacionais. Eu diria que a situação hoje é completamente diferente e muito dificilmente situações como aquelas que se viveram na Europa, não apenas em Portugal. Em Portugal houve alguns casos, mas também eles ocorreram em muitos países da área do euro, em quase todos os países, em quase todas as jurisdições houve problemas ligados à estabilidade financeira e ligados a alguns bancos em particular. Eu diria que nesta situação
Hoje nós estaríamos, não quer dizer que não possa haver pontualmente um problema num banco ou numa instituição, mas os níveis de acompanhamento preventivo e de atuação preventiva nessas situações, hoje evitaria-se seguramente algumas situações menos desejáveis que aconteceram no passado, e nós reconhecemos que elas aconteceram. E, portanto, a primeira resposta de facto, esta. Eu acho que neste momento o quadro global é completamente diferente, a capacitação que está instalada, as exigências que são colocadas neste domínio em particular, dão-nos hoje uma garantia de que o sistema financeiro está muito acompanhado, tem um nível de exigência sobre si, enfim, que o próprio sistema financeiro considera pesado, naturalmente, porque todos estes níveis de exigência que são colocados no acompanhamento prudencial das instituições cria, de facto, também um esforço grande às instituições, quer do ponto de vista das suas necessidades de capital, quer do ponto de vista da resposta aos requisitos regulatórios e de acompanhamento dos seus modelos de governo, de controle e de risco, são muito exigentes. E, portanto, ninguém pode ser completamente afirmativo nestas matérias, mas eu diria que hoje situações como a que foram vividas num contexto mais alargado seriam difíceis de se verificar. A segunda questão que o Sr. Deputado colocou está relacionada com os impactos da pandemia. Evidentemente, de facto, esta é uma situação, é uma preocupação, e eu tive também na intervenção inicial a ocasião de o referir. O sistema financeiro tem vários desafios pela frente. Tem o desafio, enfim, desde logo, continuar a apoiar a economia, e o Banco Central Europeu tem, do Eurosistema, ao nível das medidas de política monetária, tem dado incentivos nesse sentido, para que o sistema financeiro continue, de facto, a desempenhar o seu papel crucial no funcionamento da economia, que é o de financiar as empresas, as famílias, até o Estado. Mas, naturalmente, o sistema financeiro tem pela frente esse desafio, por um lado, o desafio também dos impactos da pandemia, que criou impactos sobre a economia, sobre as famílias, sobre as empresas, e isso tem sido amplamente debatido até aí no Parlamento, na Comissão da Orçamento e Finanças. Há, de facto, aqui riscos no horizonte, mas nós hoje temos um sistema financeiro muitíssimo mais preparado para enfrentar esses desafios. Os níveis de ativos não produtivos baixaram significativamente, já estão abaixo dos 5%, os bancos têm capital, os bancos hoje têm um nível de avaliação de risco muitíssimo mais significativo, mas naturalmente no pós-crises e durante as crises, no pós-crise, o sistema financeiro, as instituições de crédito têm sempre desafios importantes pela frente. Mas as instituições de crédito têm outros desafios, os desafios da transformação tecnológica, que está a surgir de forma muito acelerada, os desafios que resultam das alterações climáticas e do modelo de financiamento da economia. Há, de facto, grandes desafios para o sistema financeiro no futuro, desafios que resultam da crise que vivemos e que nós consideramos que encontram um sistema financeiro mais preparado para enfrentar, mas também há desafios que são independentes desta crise, estes desafios resultantes, sobretudo, destas duas dimensões centrais, que resultam das questões digitais, da transformação digital, mas também das transformações associadas às questões tecnológicas, às questões da sustentabilidade e das alterações climáticas. O senhor deputado colocou também uma questão relativamente às incompatibilidades. Enfim, sobre esta matéria, apenas eu podia respondendo muito objetivamente. Eu saí do governo no final de 2013, 31 de dezembro de 2013, e fui nomeado para o Conselho de Administração em setembro de 2014, e, portanto, menos de um ano depois, e, portanto, se houvesse uma regra de incompatibilidade que determinasse um período mínimo de um ano, naturalmente não poderia ter sido nomeado. Mas também respondendo à questão que o Sr. Deputado me colocou, eu nunca senti incompatibilidades e conflitos de interesse no Banco de Portugal. Eu sou quadro do Banco de Portugal desde 1994, e felizmente já estou aqui há muitos anos, gostava de estar há menos, significaria que seria mais novo um pouco. Eu já exerci imensas funções no Banco de Portugal, já fui diretor de vários departamentos, comecei como técnico, através de um concurso público, e desenvolvi a minha carreira no Banco de Portugal. Sempre tive um grande sentido de independência, de responsabilidade e de percepção daquilo que é a missão
do Banco de Portugal e sempre fui guiado por esses princípios e, portanto, nunca tive, efetivamente, problemas a esse nível de conflitos de interesse e de incompatibilidades e sei que quem, de facto, desenvolve a sua carreira no Banco de Portugal e assume estes princípios e estes valores, dificilmente encontrará situações em que não decida de acordo com aquilo que são esses princípios e esses valores. E, portanto, mas em qualquer caso, gostava de deixar claro que nunca tive nunca me confrontei com esses problemas de conflitos de interesse e incompatibilidades, até porque as minhas funções no governo, eventualmente, não tinham uma relação muito próxima com a missão do Banco de Portugal. Relativamente à concentração bancária, a concentração bancária é um tema complexo, naturalmente vou tentar ser muito objetivo e muito sintético. A concentração bancária tem naturalmente vantagens em determinadas dimensões, a dimensão de sinergias que as instituições que se concentram criam, num contexto em que as margens financeiras, o produto bancário também tem caído e hoje o negócio bancário é um negócio bastante mais complexo do que foi no passado e, portanto, a concentração bancária tem essa grande vantagem de promover essas sinergias e, no fundo, criar economias de escala e, no fundo, criar rentabilidades por unidade de custo maiores, mas, e é nesse sentido que elas têm de ser feitas, e também para ganhar músculo, para competir à escala global. Hoje o negócio bancário e a atividade financeira compete à escala global e, portanto, a dimensão conta, mas como disse o Sr. Deputado, e eu concordo, isso também por vezes cria problemas para os consumidores, desprotege em certa medida os consumidores, porque reduz a concorrência e, portanto, no balanço entre essas duas dimensões, enfim, há este caminho que está a ser feito. Em Portugal não tem sido, nos últimos anos, perseguido, não tem havido movimentos de concentração, mas na Europa eles têm acontecido e no resto do mundo também. Relativamente à redução das agências e dos funcionários, de facto, é uma tendência quase inevitável, porque hoje a experiência digital é uma experiência fundamental na prestação de serviços financeiros e nos vários domínios, e, portanto, hoje o verdadeiro produto bancário é o produto que resulta da experiência digital que é dada aos consumidores. É claro que há vários segmentos de utilizadores de produtos e serviços financeiros e, naturalmente, não temos que considerar todos iguais e, portanto, o sistema bancário tem que ter ofertas e tem que chegar a todos os consumidores de produtos e serviços financeiros. Mas a verdade é que, com esta crescente digitalização, obviamente, há uma substituição da presença física pela presença no digital e, portanto, há aqui alguma redução das agências. Nós temos estudado com grande profundidade este tema e não consideramos fizemos um estudo recentemente, está publicado no nosso site, consideramos que neste momento não há um problema do ponto de vista de capilaridade, digamos assim, da presença das instituições no território nacional, quer ao nível das agências, quer ao nível, por exemplo, de caixas ATM. Enfim, os funcionários têm vindo a reduzir-se, mas também, ao mesmo tempo, as instituições de crédito estão a contratar, porque o perfil de necessidades de recursos humanos nas instituições financeiras é hoje muito diferente. Hoje as questões do digital e as questões, no fundo, das competências digitais levam a que haja também uma transformação no perfil daquilo que são os colaboradores bancários. Enfim, o deputado colocou também uma outra questão muito importante, que é a rentabilidade das operações bancárias, e confrontou aqui a posição da DECO com a posição da APB. Nós conhecemos bem estas posições, eu acompanho isto com muita proximidade. Isto leva-me também àquilo que eu disse há instantes atrás. O negócio bancário, as margens financeiras, as margens de intermediação têm caído muito. E hoje o que está, no fundo, a mover o negócio bancário é a oferta de novos serviços, a oferta de valor acrescentado na prestação desses serviços. E o valor acrescentado, a criação, a inovação, tem que ser paga, tem que ter valor. E, portanto, nós achamos que, naturalmente, o negócio bancário hoje tem uma margem importante de receita que resulta das comissões bancárias, associada à prestação de serviços de valor acrescentado e da inovação que está associada a esses serviços, e a inovação deve ser paga. Temos uma preocupação grande em que, de facto, as comissões sejam proporcionais. O Banco de Portugal tem feito um trabalho muito importante neste domínio, mesmo muito importante, com a criação de um comparador de comissões, com um incremento muito significativo das ações de supervisão comportamental que avalia, no fundo, a proporcionalidade daquilo que são as comissões face aos serviços prestados, com a criação da conta de serviços mínimos bancários, enfim, todo um conjunto de atuações junto do mercado que têm procurado criar aqui um balanço e um equilíbrio. Mas percebemos as duas posições, enfim, e se temos duas posições de alguma maneira estão antagónicas, porventura há algum equilíbrio, e eu acho que nós achamos que em Portugal o sistema financeiro não é diferente do ponto de vista daquilo que se passa no resto da Europa em matéria de cobrança de comissões e, no fundo, da criação do produto bancário.
sei se respondi a todas as questões do Sr. Deputado, pelo menos penso que respondi todas as que tinha aqui apontadas. Muito obrigado, Sr. Dr. Hélder Rosalino. Prosseguimos dando agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Hélder Rosalino. Estamos aqui a ouvir um ruído. Sr. Deputado, não é o Darth Vader que está a acompanhar a jornal de edição, mas de facto está um som muito parecido. Exatamente. Faço por prosseguir. Sr. Dr. Hélder Rosalino, é um prazer estar aqui. E coloco-lhe algumas questões relacionadas com aquilo que é a nossa função quando estamos a inquirir alguém que vem como indicado pelo Governo, indigitado pelo Governo por uma alta função do Estado. Neste caso, para uma recondução. Isso tem, logo à partida, algo que nos condiciona nesta perspectiva. Não pomos em causa a competência técnica, nem o currículo, que já aqui foi explanado, de vasta experiência do Banco de Portugal e do sistema de regulação, e o próprio Governo fará uma avaliação positiva do seu primeiro mandato, pois, caso contrário, não proporia a sua recondução. No entanto, há aqui questões que eu gostava que fosse um pouco mais concreto em relação ao primeiro mandato. Nomeadamente a questão das incompatibilidades que já aqui foi referenciada. Eu recordo que aquilo que nós propusemos foi de evitar um problema de incompatibilidade e não diretamente, o que significa que desejávamos, o Partido Social Democrata, que alguém na administração do Banco de Portugal viesse a ter que se debruçar e a pronunciar-se sobre decisões que tinha tomado anteriormente enquanto membro do Governo. E por isso é que esse tal período de nojo, vamos dizer assim, não era para membros do Governo em termos abstratos. Porque se viessem pessoas de áreas distintas do Governo, enfim, da Agricultura ou da Saúde, não se tinham pronunciado diretamente sobre esta matéria. Eu coloco que a questão é muito clara. Se ao longo do primeiro mandato alguma vez teve que se pronunciar sobre alguma questão em que teve um papel ativo enquanto membro do Governo. É esta a questão fundamental. O doutor disse que não sentiu na sua consciência nenhum problema de inibição ou de incompatibilidade e por isso não teve que pedir à Comissão de Ética do Banco de Portugal, nem sequer pedir escusa. Mas eu coloco-lhe a questão, ok, esse foi o seu juízo. Coloco-lhe a questão concreta. Alguma vez teve que tomar posição, teve que se debruçar, teve que se decidir sobre alguma matéria que desenvolveu enquanto esteve com funções governamentais no âmbito da administração pública? É a questão que eu deixo muito concreta para obter a sua resposta. Em segundo lugar, sobre aquilo que foi a sua experiência destes anos e aquilo que nos pode colocar para o futuro. Em primeiro lugar, o relacionamento com os outros supervisores. Nós identificamos repetidamente que há, por vezes, ora uma sobreposição de funções, ora uma tentativa de um supervisor dizer que não se pronuncia sobre determinada matéria porque é a responsabilidade de outro, havendo alguns vazios. E, portanto, que melhorias pode nos identificar para o modelo de supervisão da sua experiência nesse primeiro mandato. Terceira questão relacionada com a recuperação económica. Um dos instrumentos fundamentais é a questão das moratórias.
Sabemos que as moratórias, que pesam muito para o sistema financeiro, terminam em setembro próximo. Já há informações, quer de altos responsáveis da Comissão Europeia, quer do Banco Central Europeu, a dizer que, visto que a recuperação está a ser mais lenta do que todos desejávamos, porventura estes mecanismos não devem acabar de forma inusitada no prazo que estava previsto e que eles deviam ser prolongados. Também gostava de obter a sua informação sobre essa matéria. Só duas questões complementares. Uma sobre as comissões bancárias. Fez aqui a referência que procuram dar a transparência e que elas correspondem efetivamente a um serviço. Eu pergunto se há uma ação proativa nesse aspecto ou meramente burocrática e informativa. Muitas vezes temos todos a sensação que, e o Banco de Portugal corresponde a um porta-aviões, que custa a movimentar-se. A deslocação da direita para a esquerda demora, ou da esquerda para a direita, demora há algumas horas a fazer uma alteração de rumo. E, portanto, se o rumo é pura e simplesmente de burocrático ou se há algo mais do que isso. E, finalmente, algo que tem estado, por vezes, e termino, Sr. Presidente, com esta pergunta, que tem estado, por vezes, no âmbito do modelo de supervisão, que tem a ver com a eventual necessidade de ser o Banco de Portugal a contratar as empresas de auditoria no mercado para o sistema financeiro, em vez de serem os bancos a recrutar eles próprios. E depois, claro, apresentar a fatura, porque cada banco tem que pagar a sua auditoria, não é isso que está em causa. Mas para garantir que há uma verdadeira independência dos relatórios de auditoria e não a necessidade de querer manter a ligação a uma instituição financeira e, por isso, as auditorias que no passado deram o bonito resultado que todos nós hoje reconhecemos, não se volta a repetir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. A palavra ao Dr. Hélder Rosalino para responder. Sr. Doutor, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, foi também um gosto de vê-lo. Procurando responder também objetivamente e sendo o mais claro possível às questões que colocou. Relativamente ao tema das incompatibilidades, eu não senti em nenhum momento, em nenhuma situação concreta, a necessidade de pedir escusa ou de pedir a intervenção da Comissão de Ética do Banco de Portugal relativamente a alguma decisão em que pudesse estar envolvido e que se relacionasse com responsabilidades que eu tive enquanto estive no governo. Como disse o Sr. Deputado, eu fui Secretário-Geral da Administração Pública, enfim, tratei de assuntos e dossiês complexos e importantes, mas nunca tratei de assuntos relacionados com o sistema financeiro e, portanto, não tive nenhuma situação concreta em que isso acontecesse. Mas reitero também aquilo que disse ao Sr. Deputado Carlos Braz. Eu trabalho no Banco de Portugal há muitos anos, conheço os princípios e os valores do Banco de Portugal de forma muito clara, pauto a minha conduta pelo interesse público e pela salvaguarda também daquilo que é a independência e a responsabilidade do Banco de Portugal e em nenhum momento me deixaria colocar numa situação de conflitos de interesse. E, portanto, nunca tive essa situação, mas também dificilmente algum poderia ser confrontado com essa questão, tendo em conta aquilo que é o meu percurso nesta instituição e as responsabilidades que assumi em várias áreas concretas. A questão que o Sr. Deputado colocou está relacionada com, no fundo, a articulação entre as três entidades de supervisão. E o que eu posso testemunhar, testemunha direta e um participante ativo nesse domínio, é que a relação entre estas três entidades tem melhorado e tem evoluído muito significativamente nos últimos anos. Não quer dizer que tenha funcionado sempre de forma perfeita, como todos nós conhecemos alguns episódios e até alguns testemunhos que foram feitos nesta própria comissão e noutras comissões de inquérito, relativamente a situações
poderiam ter ocorrido ou ter-se desenvolvido de maneira diferente, mas a verdade é que nos últimos anos, através do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, quer numa relação direta entre os vários departamentos e as várias funções das três entidades, o relacionamento tem sido muito proveitoso, tem conseguido resultados muito significativos, positivos e significativos neste domínio. Eu, por exemplo, acompanhei e conduzi do lado do Banco de Portugal, um projeto conjunto das três entidades, o Portugal FinLab, que é um Innovation Hub para, no fundo, disponibilizar ao mercado a oportunidade de interagir com os três supervisores em simultâneo, para, no fundo, testar, do ponto de vista regulatório, ideias de negócio de base tecnológica transformadoras para o setor financeiro. Nós já vamos na terceira edição deste Portugal FinLab, que tem tido resultados muito significativos. É visto ao nível europeu como um excelente exemplo de colaboração entre entidades de supervisão. Ganha a confiança do mercado financeiro em Portugal, dos inovadores sobretudo, das startups financeiras que se têm aproximado destas três entidades, até no início com alguma surpresa por verem as três entidades a abrir-se ao setor financeiro, ao setor inovador e à inovação financeira aplicada ao setor financeiro. De facto, a minha experiência no relacionamento com colegas dos conselhos de administração da ASF e da CMVM, quer ao nível das equipas técnicas, é de que hoje há um ótimo relacionamento e isso tem sido traduzido em resultados importantes para uma supervisão global e conjunta do sistema financeiro com bons resultados. E, portanto, este é o meu testemunho. Relativamente ao tema, a outra questão que o Sr. Deputado colocou, das moratórias, bom, eu aqui não posso desalinhar daquilo que tem sido dito por colegas do Conselho de Administração do Banco de Portugal, desde logo por governador, mas também por outros membros do Conselho de Administração. O sistema bancário português faz parte da União Bancária e a posição das autoridades europeias vai no sentido de das moratórias acabarem no prazo que está previsto. E também, como defendeu a Autoridade Bancária Europeia, num parecer que foi recentemente enviado ao Parlamento, entende-se que os riscos potenciais de prolongar mais este período não superam os benefícios potenciais e que o enquadramento atual já tem alguns graus de flexibilidade. E, portanto, o problema é que se alargar o prazo fora do quadro europeu, os créditos vão ser marcados como estando em incumprimento e isso vai ter um conjunto de penalizações para o sistema financeiro, para os próprios devedores desses créditos e, portanto, há tudo aqui um conjunto de problemas que se colocam. Evidentemente, se houver um movimento ao nível europeu que permita alguma evolução conjunta e dentro do quadro europeu, naturalmente Portugal beneficiará. O que não nos parece aconselhável e adequado é que Portugal crie aqui um regime de exceção que não se enquadra nas regras europeias e que acabe por prejudicar o sistema financeiro e até, no fundo, os próprios devedores desses créditos e, portanto, que ficarão como créditos marcados em incumprimento, tendo em conta as regras europeias. Acreditamos que podem serem criadas outras medidas e oferecidas outras medidas de apoio às empresas e às famílias, enfim, a superar esta crise e a superar este problema dos créditos que têm beneficiado das moratórias. E acreditamos que o Governo terá condições de poder desenvolver algumas medidas nesse sentido, noutros domínios, no âmbito de outras políticas públicas. É esta que tem sido a posição do Banco de Portugal e é esta que eu posso reiterar aqui também neste momento. Relativamente às comissões bancárias, eu acho que o Banco de Portugal tem tido uma posição muito proativa e tem feito um caminho muito importante neste momento, sinceramente, com a criação do comparador de comissões, com a promoção que tem vindo a ser feita da conta de serviços mínimos bancários, com o apoio e a articulação com o Poder Legislativo, no sentido de criar um conjunto um quadro legal até mais reforçado, aliás entrou em vigor em janeiro desde 2021, um quadro legal que define um conjunto de tetos máximos para as comissões. Também aquilo que o Banco de Portugal tem feito ao nível da supervisão comportamental, no acompanhamento direto, quer por via das reclamações, quer por via das inspeções que são feitas às próprias instituições, acho que temos vindo a atuar de forma muito proativa e não considero de maneira nenhuma que o Banco de Portugal seja um barco difícil de manobrar neste domínio. Acho que os resultados falam por si. Naturalmente, como reitero que as comissões fazem parte do produto bancário, são uma fonte de receita importante para as instituições inovam, disponibilizam serviços e têm que ser remuneradas por isso, têm que ser recompensadas por isso, e achamos que em Portugal o nível das comissões
Portanto, pontualmente pode haver aqui alguma subsidiação cruzada, pode haver alguma menor transparência numa ou outra comissão, porque há proibições de cobrar comissões numa determinada dimensão de serviço financeiro e acaba por se cobrar noutra. Enfim, nós temos alguns exemplos, conhecemos alguns exemplos, não é que eu defenda alterações neste domínio, mas há situações hoje em que não se podem cobrar comissões em Portugal por determinados serviços que são prestados, e, portanto, naturalmente, o sistema tem que criar mecanismos de compensação global e pode haver aqui alguma subsidiação cruzada, mas globalmente, aquilo que são hoje os encargos com as comissões bancárias comparam de forma positiva com aquilo que se verifica noutras jurisdições e noutros sistemas financeiros. Relativamente à última questão que o Sr. Deputado colocou, relativamente à contratação das empresas de auditoria. Bom, em primeiro lugar, as empresas de auditoria estão sob a supervisão da CMVM. A CMVM é que tem essa responsabilidade dos auditores e dos oficiais de contas do ponto de vista daquilo que, no fundo, é o seu acompanhamento e a sua fiscalização. Não é uma competência do Banco de Portugal neste domínio, e compreende-se que não seja. Relativamente à questão em concreto, e dando a minha opinião, eu acho que o mercado deve funcionar de forma livre e acho que devem ser as instituições financeiras a fazer a escolha dos seus auditores. Deve haver um quadro legal por trás adequado que obriga à rotatividade dos auditores, obriga a um conjunto de verificação de conflitos de interesses e, naturalmente, os auditores também têm que ser fiscalizados pelas entidades a quem respondem, no sentido de garantir que, evidentemente, não haja conflitos de interesses no exercício das funções. Não me parece que deva competir ao Banco de Portugal a escolha dos auditores para exercer as funções normais de auditoria que são feitas numa base anual às contas das instituições financeiras. E tem que haver um quadro global robusto e que dê garantias de que os auditores fazem o seu trabalho de forma adequada, não desreconhecendo aquilo que disse o Sr. Deputado, que houve problemas no passado. Mas também aqui tem sido feita uma evolução e hoje percebemos também que as auditoras que tiveram comportamentos menos positivos no passado sofreram penalizações fortes em resultado dessa atuação menos cautelosa. O que não significa que isso se possa generalizar. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Hélder Rosalino. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Hélder Rosalino. E relativamente à nomeação de pessoas para cargos de administração no Banco de Portugal, para nós não está em causa ser a pessoa A ou a pessoa B, importa sobretudo discutir perspectivas sobre o setor bancário e outras funções do Banco de Portugal e, sobretudo, se o Banco de Portugal, na sua perspectiva, deve ou não continuar a servir como uma mera sucursal do Banco Central Europeu, porque é isso que temos visto que se tem transformado o Banco de Portugal e gostaríamos de saber qual a sua perspectiva em relação a essa linha. Ou se, por outro lado, considera que o Banco de Portugal deve assumir um papel diferente na política monetária e no acompanhamento do sistema bancário e financeiro. E, portanto, essa é a primeira questão: como é que vai garantir a defesa dos interesses nacionais no cumprimento das suas funções? Para nós é uma questão fundamental para a avaliação de todos os candidatos e indigitados a estas funções que têm a maior importância, tendo em conta as funções que o Banco de Portugal tem e deve ter. Alguns aspectos já foram aqui referidos e que parece-nos que também é importante haver aqui uma abordagem. Um dos primeiros aspectos é a questão da concentração bancária. De facto, esta é uma preocupação que já foi aqui transmitida e que também partilhamos. A concentração bancária é decorrente precisamente da União Bancária e das diretivas no plano europeu e por isso também importa saber se a posição do Banco de Portugal é uma posição de mera sucursal do BCE ou se tem uma perspectiva que olhe também para o mercado nacional e para a situação do sistema bancário em Portugal, ou se aceita completamente esta linha de integração do sistema bancário português numa espécie de mercado bancário europeu, quase num mercado ibérico europeu, em que praticamente grande parte da banca privada está hoje nas mãos de capital espanhol, e se isto também não é um problema em si mesmo, portanto, este processo de concentração bancária e de captura pelo capital estrangeiro da banca nacional, para nós é uma preocupação e queríamos saber se considera que deve ser também uma preocupação do Banco de Portugal. Associado à concentração bancária, há um conjunto de outros problemas e que têm tido reflexos muito recentes. Os despedimentos que temos visto na banca.
no Santander, no BCP, despedimentos que podem ser apresentados sob a forma de rescisões de mútuo acordo, mas que sabemos que são intenções dos próprios bancos de reduzir o número de trabalhadores. Estes despedimentos que estão a ser levados a cabo são também consequência dessa concentração bancária e gostaríamos também de saber se considera que é adequado que de um momento para o outro, em poucos meses, que estejamos a assistir a centenas e centenas de postos de trabalho que são retirados do sistema bancário. Outro aspecto que também não está desligado disto é a questão das comissões bancárias, que também já aqui foi referida, porque o que vemos é que os custos reduzem-se porque há menos balcões, porque há menos trabalhadores, mas as comissões bancárias continuam a ter um peso muito elevado. E até se criam novas comissões para serviços digitalizados, quando a digitalização, à partida, reduz os custos operacionais que os bancos têm com a sua operação. E, portanto, gostaríamos também de saber se considera que o Banco de Portugal deve ter uma postura mais interventiva no sentido da redução das comissões bancárias, que é uma questão que preocupa a grande maioria dos consumidores e dos clientes bancários que, apesar de existir a conta de serviços mínimos bancários, sabemos que há muitas limitações no seu acesso. Nós tentámos resolver isso num processo legislativo anterior, deu-se alguns passos, mas não se conseguiu aquilo que o PCP pretendia, que era garantir que cada português pudesse ter uma e só uma conta de serviços mínimos bancários, mas que isso não impedisse ter outras contas noutros bancos. Sobre a questão das moratórias, leu aí o parecer da Autoridade Bancária Europeia e leu bem. Aquilo que lá está escrito é precisamente aquilo que disse. Os riscos não superam os benefícios. É aquilo que podemos ler do relatório da EBA. Se não supera os benefícios, quer dizer que os riscos são inferiores aos benefícios. É isto que lá está escrito. E, portanto, aquilo que está no parecer da EBA, que ainda não é uma resposta à lei, que ainda não foi sequer publicada, não é aquela ideia de desastre que foi lançada pela APB e pelo Banco de Portugal e também aqui por alguns partidos. Pelo contrário, eu acho que ainda há espaço para o Governo e para o Banco de Portugal, quando a lei estiver publicada em Diário da República, ter aí um instrumento para procurar ainda sensibilizar as autoridades europeias para prolongar as moratórias, porque este é um problema que afeta o nosso país de forma muito mais substancial que outros países, e se não for o Banco de Portugal a ter essa iniciativa junto às autoridades europeias, quem é que vai ter essa iniciativa? Quando este parecer, que chegou aqui tarde e em más horas, já depois da iniciativa ser votada, não é tão lapidar quanto possa ter sido a reação inicial da banca. Por fim, uma última questão, que tem a ver com os meios próprios de auditoria do Banco de Portugal. Esta é uma questão que para nós é importante. Neste momento, o Banco de Portugal continua a depender das grandes auditoras para funções de auditoria, e sabemos os conflitos de interesse que isto tem gerado e, na nossa opinião, seria importante o Banco de Portugal passar a ter meios próprios de auditoria para não depender destas grandes consultoras para funções que são de supervisão. E, portanto, neste sentido também gostaríamos de saber qual é a sua perspectiva sobre a dependência que existe. Não é sobre a supervisão das consultoras, que sabemos que é a função da CMVM, é sobre a dependência que o Banco de Portugal tem destas grandes consultoras, que também são auditoras, para exercer funções de supervisão bancária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Dr. Hélder Rosalino para responder. Faça-se favor. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente também ao Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado pelas questões. Relativamente à primeira questão sobre a perspectiva do Banco de Portugal no seu enquadramento no Eurosistema, o que posso dizer, Sr. Deputado, é que o Banco de Portugal tem uma voz ativa e tem defendido de forma muito consistente os interesses do nosso país, os interesses do nosso sistema financeiro, os interesses das famílias e das empresas no contexto da sua participação no Eurosistema. Nós temos uma participação muitíssimo qualificada no conjunto, começando no Conselho de Governadores, passando pelos diversos grupos que existem, em que participam membros do Conselho de Administração, passando pelos comitês, os vários comitês onde são preparadas as decisões. Nós temos uma participação muitíssimo ativa, muito qualificada, e eu, na minha intervenção inicial, citei o exemplo daquilo que foi o papel do Banco de Portugal no desenho das medidas de política monetária não convencionais que foram aprovadas ao longo do ano 2020 para socorrer, para, no fundo, atuar em resposta à crise pandémica. Foram tomadas medidas de grande relevo e o Banco de Portugal teve
em momentos muito concretos, posições decisivas na forma como defendeu os interesses do nosso país, num quadro em que outros interesses se movimentavam também e em que não havia um alinhamento naquilo que era a perspectiva da importância dessas medidas, do alcance dessas medidas e daquilo que elas poderiam representar para assegurar o financiamento da economia, do Estado, das famílias, etc. E aqui eu acompanho esta área dos mercados, da política monetária há 4 anos, desde 2017, vivi por dentro esses momentos, março, abril, maio de 2020, ao longo de todo o ano de 2020, todas essas medidas que foram desenhadas e que foram aprovadas e que deram uma resposta muito importante àquilo que foi os efeitos da crise, garantindo que as taxas se mantiveram em níveis baixos, aliás, os mais baixos de sempre, e nesse contexto, o que posso dizer é que podem confiar no Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem quadros altamente qualificados que defendem o interesse do nosso país, defendem o interesse do nosso sistema financeiro, das nossas famílias, da nossa economia. E isso tem sido feito em condições de grande responsabilidade e de resultados muito significativos. Isso passa-se na área da política monetária, como se passa na área dos pagamentos, que eu acompanho também, na área da emissão monetária, em todas as áreas ligadas às responsabilidades da autoridade monetária. E eu sei que também acontece no contexto das áreas da supervisão, que eu não acompanho, não tenho responsabilidades nas áreas de supervisão, mas sei também que isso se verifica. Nós temos sempre um papel muito ativo e, portanto, o que eu gostaria de dizer aqui aos meus deputados é que podem confiar naquilo que é a prestação do Banco de Portugal neste contexto da sua participação no Eurosistema, porque é uma participação extremamente qualificada e com resultados muito claros a favor daquilo que nos interessa a todos, que é a proteção do nosso sistema financeiro e também o financiamento da economia e a criação de condições para que a economia possa convergir e possa tornar-se mais resiliente neste quadro competitivo global. Relativamente ao tema da concentração bancária, de facto, eu já tinha abordado este tema há pouco, a concentração bancária resulta daquilo que são as dinâmicas de mercado. Eu não me parece que haja, enfim, movimentos que vêm do centro da Europa ou que vêm das instituições europeias ou dos enquadramentos europeus para forçar essa concentração bancária. Eu digo isso com alguma humildade, porque não acompanho estas dimensões da supervisão e da estabilidade financeira diretamente, não são as minhas áreas, eu estou mais ligado às áreas dos mercados, dos pagamentos e da emissão monetária, mas o que me parece é que esta questão da concentração bancária é uma questão que está relacionada, sobretudo, com dinâmicas de mercado, com a alteração dos modelos de negócio, com a alteração também das condições de rentabilidade do sistema financeiro, das necessidades de capital, da necessidade de criar sinergias e economias de escala no funcionamento do sistema bancário. Evidentemente, isso também é muito determinado pela existência de capital para fazer essas concentrações, e o Sr. Deputado disse, e bem, tem havido alguma alteração na composição da estrutura acionista do sistema financeiro português, com alguma preponderância de instituições financeiras espanholas, mas isso resulta também daquilo que são as necessidades de financiamento das instituições, de capital das instituições e do capital que no mercado está disponível para, enfim, corresponder a essas exigências que são colocadas. Mas sobre isto, acho que aqui o que nós temos que nos preocupar é com uma dupla dimensão. A dimensão prudencial, garantir que as instituições, independentemente de haver maior ou menor concentração, estão sólidas do ponto de vista prudencial, e enfim, garantem a estabilidade financeira e não criam riscos para essa estabilidade financeira. E a segunda dimensão é a dimensão da proteção do cliente bancário. E aqui temos que ter uma atuação cada vez mais focada na defesa do cliente bancário, do consumidor de produtos e serviços financeiros, garantindo que estes movimentos de maior concentração não criam prejuízo para o consumidor bancário. E isso tem que ser garantido com uma supervisão comportamental cada vez mais ativa, cada vez mais forte no terreno, com enquadramentos, enfim, legislativos também adequados nesse domínio. Isso tem sido feito, por exemplo, na área das comissões bancárias, entrou em vigor em janeiro de 2021 novas regras que limitam ou proíbem a cobrança de comissões pela prestação de serviços associados a contratos de crédito e pela realização de transferências através da aplicação de pagamentos operados por terceiros. Foram criados aqui um conjunto de medidas, iniciativas legislativas do Parlamento também importantes, que o Banco de Portugal acompanhou, e, portanto, há que procurar essa defesa do consumidor, do cliente bancário, do consumidor bancário, enfim, sem que uma coisa e a outra se possam condicionar de forma determinante. Portanto, é essa a leitura que eu faço. E o mercado, naturalmente, aqui nestas matérias
tem um peso importante. Relativamente à outra questão que o Sr. Deputado colocou, dos despedimentos da banca, bom, a banca está a fazer um processo de transformação, como é evidente, desde logo uma transformação tecnológica muito significativa. Os bancos estão a mudar a sua forma, os seus modelos de negócio, e têm que o fazer, porque a concorrência que está a surgir, operadores que vêm do setor não financeiro, ou do setor financeiro não regular, é muito grande. Hoje falamos nas fintech, falamos nas big tech, falamos no shadow banking. Há todo um conjunto de ameaças que se colocam ao sistema financeiro e que noutras partes do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, ganham uma dimensão muito significativa. Mais de 50% daquilo que são os serviços bancários já não são prestados por entidades tradicionais do sistema financeiro. Portanto, há aqui uma ameaça muito significativa, o que leva a que os bancos tenham que responder, tenham que se adaptar, tenham que alterar os seus modelos de negócio e tenham que, no fundo, dar resposta a estas alterações de contexto. Isto implica mutação do seu modelo, da sua forma de atuar. Têm que reduzir, evidentemente, em algumas dimensões aquilo que é a sua força de trabalho, e julgo que o têm feito de forma consciente e enfim, progressiva. Parece-me que não tem havido grandes convulsões no setor bancário do ponto de vista daquilo que são os programas de alguma redução de efetivos que as instituições têm desenvolvido, mas ao mesmo tempo têm que contratar outros profissionais, têm que se adaptar também às novas exigências e portanto, é este movimento que tem vindo a ser feito e julgo que tem sido feito com equilíbrio em Portugal. Sinceramente, tem sido feito com algum equilíbrio e não me parece que haja aqui, digamos que, uma redução radical do número de trabalhadores do setor financeiro. Tem sido reduzido a alguns, mas respeitando também aquilo que é uma tradição do setor financeiro, de nestes programas, enfim, ter programas de saída, que são programas que naturalmente acautelam bastante os interesses daquilo que são as pessoas que se voluntariam para esses programas. Relativamente às comissões bancárias, enfim, reitero aquilo que já disse. Eu acho que o Banco tem tido uma atitude, o Banco de Portugal tem atuado com grande firmeza neste domínio e acho que com o apoio do Poder Legislativo tem conseguido resultados importantes. E hoje acho que esta matéria é uma matéria que, enfim, em que se conseguiu um equilíbrio global importante. Relativamente às moratórias, eu não consigo acrescentar mais àquilo que já disse. Também não é uma área que eu acompanho diretamente. Eu, naturalmente, acompanho, enquanto membro do Conselho de Administração, estas matérias são discutidas e eu sou solidário com as decisões e com as posições do banco e conheço-os bem, mas aqui aquilo que tem vindo a ser dito é que, de facto, há um quadro europeu. Esse quadro europeu não deve levar Portugal a ficar fora dessas regras, porque isso criará problemas ao sistema financeiro português e, criando problemas ao sistema financeiro português, acabará por criar problemas aos devedores desses créditos. Havendo espaço de negociação ao nível europeu, naturalmente ele deve ser aproveitado. Também julgo que se devem equacionar outras medidas de política para poder apoiar situações que se justifiquem ser apoiadas neste efeito da queda das moratórias. Acho que pode haver outras políticas públicas e julgo que o Governo estará atento a isso. Relativamente às auditorias, o Banco de Portugal, enfim, sabe, o Banco de Portugal exerce as suas funções de supervisão com os seus recursos próprios e com os recursos do Eurosistema, as equipas de supervisão mistas, que incluem colaboradores do Banco Central Europeu e colaboradores do Banco de Portugal. Quando é preciso fazer trabalhos de auditoria especiais, como alguns foram feitos, as auditorias especiais ao Novo Banco, à Caixa Geral de Depósitos, aí, evidentemente, não cabe nas competências do Banco de Portugal, não cabe até nas metodologias de trabalho do Banco de Portugal desenvolver esse tipo de trabalhos. E, portanto, esse tipo de trabalhos tem uma profundidade e um desenvolvimento do ponto de vista daquilo que se faz no terreno, que é próprio das empresas de auditoria, que têm, naturalmente, técnicas próprias de auditoria e que o Banco de Portugal contrata ou manda contratar em situações muito pontuais. E, portanto, há aqui distinguir claramente aquilo que é o trabalho de supervisão que o Banco de Portugal faz e faz com os seus recursos próprios, nas várias áreas da atuação do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal tem equipas de supervisão em vários departamentos e em várias funções e tem investido bastante. Os recursos da supervisão do Banco de Portugal aumentaram para o dobro, passaram de 200 e muitos colaboradores para quase 500 ou até já mais de 500 colaboradores nas áreas de supervisão, onde nós temos investido, onde temos feito todo o investimento de reforço da nossa capacidade e temos vindo a tentar conter alguns crescimentos noutras áreas a favor das áreas de supervisão. Temos hoje cada vez mais gente qualificada e capacitada para desenvolver o seu trabalho de supervisão, mas há trabalhos especiais de auditoria, naturalmente o Banco de Portugal não pode desenvolver pela sua própria natureza e, portanto, nesse caso, as empresas que estão no mercado são contratadas e são colocadas em disputa no mercado para fazer esses trabalhos. As dúvidas do Sr. Deputado, espero ter conseguido responder de forma adequada. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Hélder Rosalino. Concluímos a primeira ronda. Vamos então dar de imediato início à segunda ronda. Eu tenho as inscrições dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Farão as suas perguntas sequencialmente e, portanto, o Dr. Hélder Rosalino teria a amabilidade de responder depois de formuladas as questões por ambos. Cada grupo parlamentar dispõe até 3 minutos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei não utilizar a totalidade dos minutos ao dispor, porque queria só colocar 2 questões muito sucintas, embora admita que a resposta possa não ser assim tão sucinta. Uma delas tem a ver com o grau de cobertura na área do imobiliário. Nós sabemos perfeitamente que um dos problemas e um dos riscos que existiu no sistema bancário português foi a deficiente cobertura por parte dos créditos na área do imobiliário, isto é, deu-se origem depois aos designados ativos tóxicos, precisamente porque eles estavam inscritos nos balanços dos bancos por valores que não correspondiam ao seu valor real e de mercado. Que medidas é que o Banco de Portugal tomou e qual é o grau de cobertura atual, se acha que é ajustado e adequado? A segunda e última questão tem a ver com a cedência de créditos entre instituições bancárias. Ainda hoje recebemos uma denúncia de uma cidadã portuguesa, mas isto acontece com alguma regularidade. Os portugueses contraem créditos em determinada instituição financeira e depois são confrontados com a sua sucessiva venda ou alienação e aparecem-lhes entidades que eles não conhecem a cobrar, aparecem-lhes hoje uma, daqui a um mês ou 2 aparece uma outra entidade e depois mais alguns meses a seguir mais alguma outra entidade diferente, e isto constitui para os portugueses uma confusão muito grande, porque não sabem exatamente, sabem em que balcão é que se dirigiram para constituir o crédito, mas não sabem exatamente a que instituição é que hão de fazer o seu pagamento. Que medidas é que se podem tomar ou que existem para minimizar o impacto negativo desta situação? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Hélder Rosalino. Agradeço as respostas que já foram dadas. Há aqui 2 precisões e uma questão nova que eu gostava de lhe colocar. A primeira tem a ver ainda com as moratórias, para dizer, nomeadamente, aquilo que foi a posição do PSD. Nós entendemos que elas devem ser prolongadas, sim senhor, até ao final do ano, dentro das regras europeias e com o acordo da EBA. E, portanto, não há revelia e unilateralmente, e por isso é que exortamos o Governo a poder diligenciar junto das instâncias europeias, nomeadamente do BCE e da EBA, a conseguir a sua autorização. Portanto, se me disserem, terminam, mas temos outro mecanismo alternativo igualmente eficaz para apoiar as empresas, excelente. Agora, a interrupção do apoio, quando a recuperação económica, infelizmente, está longe daquilo que era o desejável, é que nos parece que pode causar problemas. E, aliás, repito, quer responsáveis da Comissão, quer responsáveis do BCE, também já tomaram posição relativamente semelhante. A segunda nota, o Sr. fez a referência a um potencial, e é natural, agravamento das taxas de juros. Se nos pode explanar um pouco mais sobre o que é que isso pode implicar em termos de peso, em termos de orçamento, para ter em conta a fatura da dívida pública que isso possa incorporar. Terceira questão, e esta nova, e que foi colocada recentemente pelo Tribunal de Contas na auditoria que fez precisamente à questão do novo banco, e que questionou a necessidade de garantir uma independência do Fundo de Resolução face ao Banco de Portugal, de modo a que não seja a mesma entidade a ter responsabilidades de gestão e de fiscalização de uma entidade financeira. E eu gostava de saber também a sua opinião sobre o assunto, se corrobora ou não esta questão que foi levantada pelo Tribunal de Contas. E, finalmente, outra questão que foi já colocada por outros agentes financeiros, que tem a ver com
o alargamento da base de financiamento do Fundo de Resolução, de modo a que possa cumprir as suas responsabilidades sem necessidade de agravar mais aquilo que as instituições que hoje já contribuem para o Fundo de Resolução tenham que ver um agravamento da sua própria responsabilidade. São estas as questões e agradeço desde já mais uma vez as respostas que foram dadas. Muito obrigado, senhores deputados. A palavra ao Sr. Dr. Hélder Rosalino, dispõe de 6 minutos para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder a estas questões, que são específicas, e tentarei dar alguma informação sobre os mesmos. Relativamente ao grau de cobertura na área do imobiliário, aqui esta é uma preocupação central do Banco de Portugal nas áreas da estabilidade financeira. O Banco de Portugal implementou medidas macroprudenciais muito relevantes no último ano, no sentido de garantir que os níveis de financiamento que são concedidos cumprem com um conjunto de critérios que garantem que efetivamente não haja aqui situações que levem a que ocorram incumprimentos precoces do ponto do serviço desse crédito. Essas medidas macroprudenciais têm vindo a ser avaliadas e têm tido resultados importantes. E, portanto, o Banco de Portugal tem hoje uma atuação muito concentrada nestas matérias, faz um acompanhamento, recebe informação regular sobre a evolução dos créditos e da comparação dos créditos com o valor dos ativos subjacentes e determina um conjunto de regras que são aplicadas pelo sistema financeiro na concessão de crédito, garantindo que, efetivamente, os níveis de financiamento ficam bastante abaixo daquilo que, no fundo, são os rendimentos dos beneficiários desses créditos e dos ativos subjacentes a esses créditos. Importa também referir que, de facto, tem havido um acompanhamento dos chamados NPLs de forma muito próxima e nós passamos de níveis de NPLs perto dos 20% há alguns anos atrás para níveis que já estão abaixo dos 5% e, portanto, que já comparam bem ao nível europeu. E neste domínio, portanto, a resposta que posso dar ao Sr. Deputado é que, quer pela via das medidas macroprudenciais, quer pela via do acompanhamento que é feito dos ativos não produtivos, hoje temos um nível de cobertura na área do crédito, em geral, do crédito imobiliário, mas também do crédito ao consumo, que dá garantias de não haver riscos iminentes ou riscos importantes neste domínio. Portanto, esta é a informação que lhe posso dar e, sobretudo, que resulta daquilo que têm sido as medidas macroprudenciais que nós temos vindo a adotar. Relativamente ao tema da cedência de crédito em instituições bancárias, esse é um tema com o qual nos temos confrontado também algumas vezes no Conselho de Administração, através de reclamações que depois dão origem a processos de contraordenação e que são decididos no Conselho de Administração. De facto, tem havido e há cedência de crédito entre instituições e isso é possível por lei, desde que sejam salvaguardados os direitos dos devedores isso sendo feito com o conhecimento dos devedores, cumprindo todas as normas legais, não tem nenhum problema. Acontece muitas vezes, e já aconteceu algumas vezes, e nós fomos confrontados com algumas situações nesse domínio, de cedências de crédito que devidamente levaram a que depois o novo titular do crédito tivesse atuações fora daquilo que era o quadro original da concessão desse crédito. Isso levou à atuação do Banco de Portugal. Também neste domínio está a ser produzida a legislação a nível europeu, que virá a ser transposta para Portugal, para o nosso ordenamento jurídico, que visa a calcular situações dessas e, portanto, está em curso um processo de transposição de normas europeias que visa, no fundo, acompanhar e gerir essas situações de cessão de crédito, garantindo, evidentemente, os direitos e os deveres. Os direitos e os deveres têm que ser aqui as duas dimensões calculadas por parte de quem cede os créditos e de quem, no fundo, os recebe, mas também de quem tem, naturalmente, depois a responsabilidade de assegurar o serviço a dívida e o pagamento desses créditos. Portanto, sendo possível, do ponto de vista legal, estas operações, faz parte daquilo que são as transações entre instituições, até há instituições que, no fundo, têm
alguns créditos improdutivos e que acabam por fazer cedência de créditos. Isso acontece, nós sabemos isso, por exemplo, no caso do Novo Banco, mas noutras instituições, a venda de carteiras de crédito, em alguns casos, para aliviar as necessidades de capital, para reduzir, no fundo, algumas dimensões de ativos não produtivos, acontece. O que tem que acontecer é num quadro que proteja os devedores, naturalmente também salvaguarda aquilo que são os direitos de crédito que estão constituídos. E, portanto, esta é uma matéria, como lhe digo, que nos tem surgido com alguma frequência no Conselho de Administração, através do processo de coordenação, resultam de reclamações, e nós temos consciência disso. Aquilo que o Sr. Deputado disse, que chegou ao Parlamento, também nos chega. Nós sempre somos somos conhecedores de situações dessas, atuamos naturalmente no nosso quadro sancionatório, tentando avaliar a situação e naturalmente, quando se justifica, atuamos do ponto de vista contra-organizacional contra as entidades que incumprem com aquilo que está estabelecido no contrato. Mas é uma matéria importante que tem em perspectiva alguma regulamentação mais específica, porque de facto estas assistências de crédito estão a acontecer com alguma frequência, no âmbito sobretudo desta assistência de pacotes de créditos que têm vindo a ser feitas no setor financeiro. Para entidades especializadas na cobrança, porque sabemos que é um negócio que tem crescido também a nível global. Respondendo às questões do Sr. Deputado Duarte Pacheco, relativamente à questão das moratórias, penso que não foi uma questão, foi digamos que, um esclarecimento da posição do Partido Social Democrata. Essa também é a nossa posição, a posição de facto nós não queremos desalinhar com aquilo que é o quadro aplicável que é determinado pela EVA. Todas as medidas que puderem ser tomadas para, no fundo, pontualmente resolver situações concretas devem ser tomadas, e naturalmente através de outras políticas públicas, já o disse, naturalmente o Banco de Portugal acompanha também de perto esta evolução desta situação. Relativamente à outra questão, à questão que o Sr. Deputado colocou sobre as taxas de juros. Bom, esta é uma área que eu acompanho com grande proximidade e que naturalmente posso ter uma opinião relativamente a esta matéria. E posso dá-la. As taxas de juros vão ter alguma tendência para ter alguma subida, não já no curto prazo, mas dentro de algum tempo. A inflação tem vindo a subir, mas nós sabemos que ainda há um conjunto muito significativo de medidas no terreno da política monetária que se vão prolongar ao longo de um tempo ainda significativo. Estas medidas associadas à crise pandémica estão previstas durar até ao final de 2021 e até meados, algumas delas até meados de 2022, mas o BCE já disse que tomará as medidas que forem necessárias para garantir as condições de financiamento da economia da área do euro, e, portanto, dando a entender que, se for necessário, prolongará, enfim, ou reestruturará estas medidas de acordo com aquilo que forem necessidades da economia. Nós próprios temos, o Banco de Portugal tem uma situação de convergência para a chave de capital do ponto de vista de acesso ao programa de compras inicial do APP, o que nos dá aqui a garantia de que nós vamos conseguir, durante um tempo muito significativo, ter taxas de juros bastante baixas, sem prejuízo de haver uma tendência no mercado de alguma subida, fruto da recuperação da inflação e também de alguma expansão económica que se possa verificar. Mas não antecipamos, e eu pessoalmente não antecipo, que num horizonte de curto prazo se altere muito significativamente as condições de financiamento da nossa economia, do nosso Estado. E, portanto, essa é, digamos que a percepção que nós temos, mas evidentemente os mercados têm vida própria e as autoridades têm que responder aos mercados. Mas a expectativa, de facto, é que continuemos com condições muito favoráveis de financiamento nos próximos tempos, fruto naturalmente também do cumprimento das nossas obrigações, mas também daquilo que são as medidas que foram determinadas pelo Banco Central Europeu e que estão em vigor. Relativamente à questão do Tribunal de Contas, enfim, eu acho que dentro do quadro legal que existe há uma adequada segregação de responsabilidades entre o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal. São órgãos distintos, o Banco de Portugal não se confunde com o Fundo de Resolução. Há aqui algum apoio que está previsto na lei que tem que ser dado ao Fundo de Resolução pelos serviços do Banco de Portugal, mas o Fundo de Resolução tem um Conselho Diretivo próprio, com um representante das Finanças, um representante do Banco de Portugal e um terceiro designado por ambos, e nesse sentido acho que esta independência existe.
Mas também compete naturalmente ao Poder Legislativo, e eu tenho tido a responsabilidade de olhar para esta arquitetura de supervisão e as responsabilidades que estão instituídas, fazer os aperfeiçoamentos que forem de fazer. O quadro legal é aquele que se aplica. Relativamente ao alargamento da base de financiamento do Fundo de Resolução, eu sei que os bancos têm vindo, no fundo, algumas instituições de crédito nacionais a pedir que se alargue também a contribuição a instituições que não são de base nacional. Enfim, não tenho uma reflexão muito profunda feita sobre esta matéria. Acredito que, de facto, o financiamento do Fundo de Resolução é um esforço grande que é pedido ao sistema financeiro. Pode naturalmente vir, pesa naquilo que é a rentabilidade dos bancos. Não sei se é possível fazer este alargamento a instituições que não tenham sede em Portugal. Julgo que haverá aqui alguns constrangimentos legais e, portanto, esta é a minha análise assim, a este tema, que não acompanho com grande proximidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Hélder Rosalino. Creio que podemos dar por concluída a sua audição. É evidente que a renúncia da Comissão de Orçamento e Finanças ocorrerá apenas quando o Sr. Deputado Relator propuser a proposta de parecer fundamentado prevista na lei, mas em todo o caso julgo interpretar simplesmente todas as senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, se desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais ao Dr. Hélder Rosalino. E com isto dava por encerrada esta reunião, desejando a todos a continuação de uma ótima tarde. A todos, muito boa tarde, ao Sr. Dr. Hélder Rosalino, muito em particular, e a continuação de um rápido restabelecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário.